Boa tarde a todos. Fico muito feliz que você tenha vindo. Fico muito feliz de estar recebendo você para esse evento da editora Todas as Musas. Hoje nós vamos fazer o lançamento oficial do livro Sábados Literários 2019. A literatura faz do saber uma festa, organizado por alguns professores da Unicentro, entre eles nosso queridíssimo professor Edson Santos Silva. Eu vou só fazer essa abertura, essa primeira apresentação. Quem vai conversar com o professor Edson é a professora Fernanda, a nossa supervisora editorial. Se você quiser conversar com a gente, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser participar, é só escrever aí no chat do Facebook. Fique à vontade, vamos ficar muito felizes de receber as suas perguntas e a sua interação. A gente só tem um delay um pouco de alguns segundos para o que você coloca aí até chegar aqui para a gente, tá bom? Então, vou passar primeiro já para a professora Fernanda, que vai fazer a apresentação. Olá, quero que você seja bem-vindo, bem-vinda a essa nossa live com o professor Edson. E, primeiramente, eu vou apresentar o professor Edson para aqueles que ainda não conhecem essa celebridade aí, esse nosso amigo de tantas publicações, né? Então, o professor Edson, ele é um professor associado de literatura portuguesa da Unicentro, o campus de Irati, Paraná, e professor do programa de pós-graduação em letras da mesma universidade. Obteve seu pós-doc, doutorado e mestrado em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo. Então, a gente tem aqui o prazer de receber o professor Edson. Olá, Edson, tudo bem com você? Olá, Fernanda, tudo, Fernanda, quanto tempo? E é um prazer, assim, reencontrar o Edson, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo ainda no mestrado, no doutorado, né, Edson? Isso. Excelentes tempos, e agora o Edson está publicando com a gente essa edição do livro Sábados Literários 2019, A Literatura Faz do Saber uma Festa. Então, Edson, fala um pouquinho para a gente como é que é esse projeto de vocês dos Sábados Literários. Bom, Fernanda, primeiro dizer que é uma satisfação imensa poder rever você depois de tanto tempo. Tivemos o mesmo orientador, vivemos tempos muito felizes na FEFELESTE, né? Com o nosso querido mestre Francisco Maciel Silveira, foram tempos muito bons. Bom, Fernanda, desde que eu cheguei aqui nesse paraíso chamado Irati, terra da Denise Stoklos, né? Na sala dos professores do Departamento de Letras da Unicentro de Irati, a gente sempre lamentava que nas nossas grades não dava para abarcar tudo que a gente gostaria de falar de literatura. E aí, conversa vai, conversa vem, nós pensamos num projeto de extensão que primeiro saísse da universidade. Portanto, este evento ele acontecia antes da pandemia no centro da cidade de Irati, no Clube do Comércio, e aí o nosso plano vingou, nós fizemos um primeiro projeto dos Sábados Literários no centro da cidade, com muitas parcerias, parceria da Prefeitura, parceria do Sebo Centenário, Caminhos do Paraná, Fundação Denise Stoklos, Cineclube Denise Stoklos, enfim, uma multidão de gente acreditando que o evento frutificaria. E os sábados literários, o horário é sempre o último sábado de um mês, né? A gente geralmente vai de março até novembro, sempre aos sábados, a partir das 14 horas. E, para nossa alegria, Fernanda, o projeto frutificou, o boca a boca funcionou e chegamos à oitava edição este ano. Com 6 livros publicados, todos pela Todas as Musas, claro. E, para nosso deleite, Fernanda, nós nunca tivemos menos que 50 pessoas no evento. Então, isso foi nos estimulando,
né? E cada ano a gente escolhe um tema, e o ano passado, nós, do livro A Aula do Roland Barthes, nós resolvemos brincar com essa festança que as artes em geral proporcionam e, de modo particular, a literatura. Edson, você falou aí, já está no 6º livro, desde 2013, fazendo. Conta para gente, assim, quais foram os percalços conta para mim uma coisa que você achou muito difícil e uma coisa que você tem a lembrança, assim, do coração desses sábados literários. Olha, os percalços, Fernanda, quem mexe com arte e, sobretudo, com a literatura, sabe que não é um universo fácil, né? Mas quem está envolvido nesse universo tem uma fé, tem uma força inabalável no poder da palavra, que os obstáculos passam a ser estímulos, né? A nossa grande dificuldade sempre foi como trazer pessoas de fora de Irati, como angariar fundos para passagens aéreas, por exemplo. E no ano em que surgiu o tema da literatura portuguesa, Fernanda, o nosso sonho era trazer a Maria Lúcia da Alfarra, o maior nome em Flor Bela Espanca no mundo, né? Você sabe disso. E a professora Maria Lúcia da Alfarra é atualmente aposentada pela Federal de Sergipe, e ficamos pensando o que fazer para trazer uma professora do porte da Maria Lúcia da Alfarra. Primeiro, eu mandei aquele e-mail tímido, né? Aquele e-mail que você imaginava, Maria Lúcia da Alfarra não vai responder, né, esse e-mail, mas ela respondeu rapidamente, e nós tínhamos, como temos até hoje, uma parceria com a prefeitura bancou a passagem aérea da professora Maria Lúcia da Alfarra, e aí o nosso convênio, os nossos parceiros também temos parcerias com hotéis, enfim, a gente vai fazendo um malabarismo. Eu sei que a professora Maria Lúcia da Alfarra veio a Irati para a nossa grande alegria, e eu acho que este foi o ponto áureo dos sábados literários, da gente perceber que há uma irmandade entre as pessoas que acreditam nesse poder da palavra. E aí parece, Fernanda, que uma força vai contagiando a outra, e esses percalços a gente vai driblando e resolvendo. Então, eu acho que a maior dificuldade sempre foi essa: o que fazer para trazer pessoas de fora do estado do Paraná, como conseguir passagens aéreas, e a maior alegria foi ter a professora Maria Lúcia da Alfarra conosco, sem sombra de dúvida. E aí, gente, eu vou falar para vocês que quando o Edson diz que é um percalço, né, para ele não deve ser difícil, porque o Edson, quando nós estudávamos juntos lá na pós-graduação, ele conseguia ingresso, ele conseguia conversar com as pessoas. O Edson é uma pessoa muito assim, que abre os braços, e que não dá para a gente deixar de abrir o braço também para ele, porque ele é uma simpatia de pessoa, sempre recebendo muito bem, né? Então, Obrigado. eu acho que isso também acrescenta bastante aos sábados literários. Então, tenho certeza que você foi a cada hotel, que você conversou com cada pessoa, atrás de tudo isso aí para conseguir essas pessoas maravilhosas que fazem esses sábados literários. Edson, fala um pouquinho aí, você nesse último projeto, nesse último livro, você fez uma dedicatória ao professor Francisco Maciel Silveira. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo qual que é o papel do professor Francisco na sua construção como Edson, mestre, doutor, pós-doutor agora já. Olha, Fernanda, o professor Francisco Maciel Silveira, ele foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque quando eu cheguei à USP,
eu não tinha noção daquele universo, eu não calculava o quanto uma universidade como a USP causa uma revolução. E conhecer o Francisco, primeiro porque eu entrei para fazer o mestrado com a professora Maria Helena Nery Garcês. O meu objetivo era trabalhar Frei Luiz de Souza do Almeida Garré, e aí eu fiz uma primeira disciplina com a professora Maria Helena Garcês, e ela me disse o seguinte: Edson, como você quer dramaturgia, você vai fazer a disciplina do Francisco Maciel Silveira, porque ele vai traçar um panorama do teatro português do nascimento, lá no medieval, até a contemporaneidade. Mas vou te avisar uma coisa: você com as aulas do professor Francisco, porque o homem é bom. E Fernanda, foi uma revolução, sabe? Sabe aquelas aulas, você acompanhou, você sabe, eram aulas que ficavam grudadas na pele, né? E aí eu terminei a disciplina, a professora Maria Helena Nery Garcês me chamou numa sala e perguntou: você quer mesmo a dramaturgia de Almeida Garré? Eu falei, quero. Ela falou, olha, então eu não tenho condições de orientar você. Se você quiser a poesia, se você quiser o cancioneiro, se você quiser qualquer coisa do Garré, tudo bem. Agora, a dramaturgia é com Francisco Maciel Silveira. E aí eu falei, professora, tem que ser, eu amo a dramaturgia. E aí, como é que a gente faz? Ela falou, fique tranquilo, eu vou conversar com o Francisco. Aí ela conversou com o professor Francisco me acolheu, e aí a minha vida deu uma reviravolta de 360 graus. Com o Francisco eu fiz o mestrado, como você sabe, com o Francisco eu fiz o doutorado, com o Francisco eu fiz o pós-doc, e nesse meio tempo eu fui monitor do professor Francisco por muitos anos. Então, Fernanda, até o falecimento do mestre, nós ficamos muito juntos, porque mesmo eu aqui em Irati, eu jamais tomei qualquer atitude profissional, eu jamais assumi qualquer cargo administrativo sem conversar com o mestre. Então, o Francisco foi meu orientador, se tornou meu amigo, foi um pai para mim, eu frequentava a casa dele, como você sabe, e amanhã é um dia muito triste para mim, porque amanhã completa um ano que o professor Francisco não está mais conosco, mas ele estará para sempre, né? Porque, como diz o Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E na minha fala de professor, nos meus projetos, há vários professores que me marcaram e que estão em mim e que eu carrego. E certamente o grande destaque é o Francisco Maciel Silveira. Então, por isso que eu dedico essa obra a ele, e tudo que eu faço eu dedico ao mestre, porque ele foi realmente um divisor de águas. Eu lembro, Fernanda, que naquele primeiro semestre que a gente fez, foi um burburinho, porque todo mundo queria, né? Todo mundo queria fazer dramaturgia portuguesa, todo mundo queria estudar com Francisco, e aí o Francisco falou, olha, gente, não tem como, né? A gente não sigam os estudos de vocês, mas não é assim. Porque realmente, Fernanda, quando a gente se depara com um mestre, um intelectual, alguém que domina muito um assunto e que é ao mesmo tempo gentil, afetuoso, causa uma revolução, né? Porque o nosso universo acadêmico, às vezes, não é assim. A gente sabe disso, né? E conviver com o Francisco foi um deleite. Foi um deleite, e eu vou carregá-lo para todo sempre. Então, eu leio aqui o professor Edson, ele coloca logo na dedicatória aqui, em memória ao professor Francisco: mestre, meu mestre querido,
coração do meu corpo intelectual e inteiro, vida da origem da minha inspiração, Mestre, que é feito de ti nesta forma divina. Então, por causa dessa triste morte do professor Francisco, o Edson ele vai colocar aqui o agradecimento a tudo que ele nos deu, né, Edson, que deu tanto a você, mas para mim também, nas palavras do Álvaro de Campos. E aí é lógico, com essa orientação do professor Francisco, o Edson faz não só os sábados literários, mas também a dramaturgia portuguesa nos palcos paulistanos, que a gente tem aqui, que também é uma publicação da editora Todas as Musas, né? Deixa eu colocar aqui direitinho. É o seu doutorado, né, Edson? Isso, meu doutorado. Tá? E a gente também tem, é lógico que quando uma pessoa fala mestre, mas aí o Edson está sendo bastante benevolente, porque ele também criou asas e voou, né? Então, o Edson também tem um prefácio do Catão, do Almeida Garré, né? Deixa eu colocar aqui. Almeida Garré Catão, que é, na verdade, o prefácio da série Teatro em Língua Portuguesa, da editora Todas as Musas. E esse daqui que eu adoro, a capa, acho uma gracinha, e o seu prefácio também, né? Vou colocar aqui para... Aqui. Adoro, eu também gosto. E é de bolsa, é pequenininho, né? É a sobrinha do Marquês do Almeida Garré. Então, o Edson está falando aqui para a gente, mas falando de toda a sua benevolência, professor Francisco, maravilhoso, mas eu também tenho certeza, Edson, que você tem alunos que como a gente admirou o professor Francisco, que te admiram muito, porque o Edson é aquela pessoa que sabe dividir, né? Então, ele fala do Garré, ele fala do teatro com um amor, assim, que contagia a todos nós. E eu tenho certeza que quando você convida as pessoas para fazerem parte desses sábados literários, é por isso que elas vão até Irati, porque você é uma pessoa, assim, bastante grandiosa, né? Que abre as asas para a gente. E aí, Edson, eu queria saber um pouquinho assim, você falou da Denise, né? Como é que é essa história da Denise Stockels com Irati? Conta um pouquinho para a gente. E vi também que no Bloomsday ela fez uma observação especial, chamando as pessoas para participar. Como é que é isso da Irati com você, desculpem, da Denise com você e com Irati? Bom, Irati é uma cidade pródiga de artistas, de grandes nomes, né? Nós temos aqui em Irati o professor Reda, que eu costumo dizer que é o nosso grande mestre das epopeias, né? É o nosso Ovídio. O professor Reda foi um homem extremamente importante para a cultura de Irati, e, inclusive, foi o professor Orreda que estimulou muito a Denise Stoklos. A Denise Stoklos nasceu aqui em Irati, estudou aqui em Irati, teceu redes de amizades que se perpetuam até hoje. E a Denise Stoklos, ela foi para o mundo, né? Ela foi estudar em Curitiba. De Curitiba, ela foi para São Paulo. De São Paulo, ela foi para a Inglaterra, da Inglaterra ela foi para a França, enfim, ela tem um percurso muito grande de pesquisa e de estudo. E a Denise Stoklos me comove, primeiro porque antes de eu ouvir falar em Irati, eu já acompanhava a carreira da Denise Stoklos nos palcos paulistanos, né? Tudo que a Denise Stoklos fazia, eu assistia, porque eu sou um apaixonado por teatro, e toda pessoa que ama teatro, pelo amor de Deus, tem que conhecer e reverenciar Denise Stoklos. E me chamava sempre muita atenção, porque quando havia conversa com a Denise Stoklos após os espetáculos, ela sempre falava: vocês já ouviram falar de Irati? Eu nasci em Irati. E aquilo foi ficando em mim, e eu me perguntava, gente, que mulher grandiosa é essa, que fala de uma cidade que as pessoas se olhavam, não, ninguém sabia, né, o que era Irati. E aí, Fernanda, a Denise era
para mim, é uma musa, é uma deusa da dramaturgia brasileira, e quando eu passei no concurso aqui em Irati, a única referência que eu tinha era a Denise. Bom, chegando aqui em Irati, eu faço amizade com uma outra grande dama da cultura de Irati, que é a Luísa Nelma Filos, e aí, Fernanda, nós criamos muito timidamente um evento de extensão chamado Festival Denise Stoklos, uma coisa muito caseira, muito simples, e durou 2 anos esse projeto, e durante esses 2 anos de projeto, a Denise Stoklos vinha para Irati. E aí eu conheci a Denise Stoklos, né? Nesse meio tempo, a Denise Stoklos também recebeu o título de doutor honoris causa pela Unicentro, e eu tive a honra, nunca vou me esquecer disso, guardo o terno até hoje. Eu tive a honra de entrar no auditório que leva o nome dela com a Luísa Nelma Filos, então aquilo eu não esqueci nunca. E aí, depois disso, o projeto a gente interrompeu, mas ele renasceu há coisa de 2 anos com um grande projeto feito pela Denise aqui em Irati, que foi um projeto revolucionário, que provavelmente vai voltar, e aí, de novo, eu fui me aproximando da Denise. E quando nós resolvemos fazer o Bloomsday virtual, eu muito timidamente pedi a Denise para fazer uma chamada, mas eu achei que a Denise fosse dizer, Edson, eu tenho mais o que fazer, eu estou muito ocupada, e ela gentilmente usou a cor do Bloomsday e fez aquela chamada maravilhosa. Então, Irati tem o professor Reda, Irati tem o Foed, Irati tem poetas maravilhosos, Irati tem escritores maravilhosos, e mais que tudo, Fernanda, Irati ama arte. Então, tudo que vem para cá, dentro desse pacote maravilhoso que é a arte, Irati sempre acolhe muito bem. Então, foi dentro desse universo de paixão pela arte que Denise Stoklos entrou de forma, já fazia parte da minha vida, mas aí ela se aproximou um pouco mais. E sempre que ela faz espetáculos fora de Irati, Luísa me pega pela mão e nós vamos assistir a Denise, onde quer que ela esteja. Mas Denise é muito generosa com Irati. Geralmente, tudo que ela faz, quando a estreia não é aqui, ela traz os espetáculos para cá. É uma fofa. O Edson falou do Bloomsday aqui, ó. Eu tenho uma caneca, né? Também do nosso Bloomsday, que ele mandou para a gente aqui da Todas as Musas, né? E eu gostei bastante também de um artigo que tem nesses sábados literários da professora Margarida Gandara Hauin, que ela fala Feminismo, Liberdade, Denise Stoklos, né? E que ela trabalha assim, no começo ela diz um pouquinho que ela queria que falar de feminismo, mas ela queria que a Denise tivesse produzido alguma coisa de feminismo. E aí ela falou, não, mas eu não estou achando. E aí ela percebeu que era só ela estudar a obra da Denise para daí conseguir enxergar o feminismo, que às vezes a gente não precisa, eu sou feminista, mas a gente precisa se comportar como, né? Achei maravilhoso isso. Então, você não precisa, você precisa ser e não falar, né? E aí, Edson, eu queria puxar um pouquinho que o seu pós-doc, eu achei muito legal o seu pós-doc. É do Camilo? É isso? Camilo. Falar do machismo do Camilo? Como é que é isso? Fala pra gente. Bom, nas aulas do professor Francisco, quando ele chegava na obra de Camilo, ele dava aquela aula que ele gargalhava. E aí, toda vez que o professor falava da queda de um anjo, ele dizia que é uma obra deliciosa, a gente dá muita risada com a queda de um anjo, e a gente ria muito durante a aula, e o professor sempre deixava uma provocação. Ele falava, olha, eu queria muito que alguém um dia estudasse as frases machistas
que pululam nas obras do Camilo e, sobretudo, na Queda de um Anjo. E aí, quando eu resolvi fazer o pós-doc, o Francisco falou, Edson, por que você não deixa um pouco a dramaturgia e entra nas novelas camilianas para trabalhar aquele tema que a gente sempre discutia? Aí nós pensamos, Fernanda, em dois momentos. Num primeiro momento, eu discutiria o machismo na Queda de um Anjo e depois eu iria para as peças de teatro, sobretudo os Dois Morgados, do Camilo, né? E aí foi uma delícia, Fernanda, porque aí a gente pegou Carta de Guia de Casados, que é uma obra muito anterior a Camilo, mas que está em Camilo. E eu me diverti muito fazendo essa pesquisa, foi uma delícia. E aí, com relação aos dois FAFs do Camilo, eu orientei 2 trabalhos de C, de 2 alunas da graduação, nessa mesma linha, e elas trabalharam o machismo nas 2 peças, mas eu pretendo retomar. Então, foi um trabalho muito gostoso. Por quê? Porque a gente precisa falar de como, claro, sem esquecer a questão temporal, né? Camila é um homem do 19, mas assusta muito, Fernanda, muitas das frases e da concepção machista do 19 nos assusta muito porque são questões muito prementes agora, no exato momento. Então, isso nos choca de um certo ponto, porque como pode essa aura machista se perpetuar a ponto de chegar em pleno século XXI, como, por exemplo, né, na Queda de um Anjo, do Camilo, tem uma parte interessante que é assim, a mulher que trabalha é horrorosa, é feia, entendeu? E a mulher que não trabalha é bonita, é perfumada, assim, são coisas absolutamente muito engraçadas, e a questão da mulher que estuda, né? Então, por exemplo, na Queda de um Anjo e na Carta de Guia de Casados, há uma certeza, há muitas mulheres perigosas, mas a mais perigosa é a mulher culta. Então, você quer casar? Fuja das que estudam, pelo amor de Deus. E são questões muito engraçadas que a gente sente até hoje. Então, com a sua explicação, então, eu sou feia e sou perigosa, né? Exatamente. Caramba, né? Então, eu acho que é muito legal. Eu acho assim, é um prazer isso, porque muitas vezes a gente escuta pessoas e ouve pessoas dando aula de literatura falando, eu não gosto do Camilo, eu não gosto dessa leitura, e me passa pela cabeça, eu falei, mas por que então fazer, né? E olha que delícia quando a gente encontra um professor como o Edson, né? Que fala, é um prazer ler, é um prazer passar isso, né? E é um prazer também, isso eu acho muito legal na literatura, a gente observar como as coisas eram e como elas devem ser hoje, né? Porque eu costumo dizer, não é que as pessoas estão falando errado, elas estão na época errada. Então, tem algumas vozes que eu ouço e falo assim, gente, essa pessoa de que século ela é? Ela é do século XXI? Ela está no século XIX, ela está lá com o Camilo, né? Então, é preciso entender Camilo, é preciso gostar do Camilo, né? Que coisa deliciosa ouvir assim, uma pessoa que gosta tanto de literatura. E, Edson, esse seu gosto por literatura fez com que você fosse para a Lax. Fala para gente o que é a Lax. Nossa, a Lax foi uma das grandes alegrias da minha frente. A Lax é a Academia de Letras e Artes do Centro-Sul do Paraná, né? A Lax congrega ciências, artes, e eu me inscrevi na Lax, tomei posse, foi uma coisa assim maravilhosa, evidente, claro que o mestre Francisco e sua esposa Flávia Corradi estavam aqui, como sempre, tudo
que eu faço, o meu mestre estava presente, e fazer parte da ALAX, Fernanda, me possibilitou me aproximar mais desses nomes envolvidos com artes aqui em Irati, como é o caso da professora Luísa Nelma Filos, que foi a primeira presidenta da ALAX, atualmente é o Herculano Batista, e a ALAX foi pensada por quem? Pelo nosso grande Ovídio, pelo nosso grande Homero, que foi o professor Reda, né? Então, a sala da Lax, Fernanda, reúne obras maravilhosas, tem uma coleção na Lax de todas as obras do Camilo, todas as obras do Machado, enfim, fazer parte da Academia de Letras e Artes aqui de Irati, para mim, foi um momento de glória, né? Porque assim, porque você está inserido, você está com seus pares, né? Você está com pessoas que compactuam com essa sua crença, porque eu acho, Fernanda, que o mundo sem as artes é um mundo muito frio. E a pandemia está mostrando a importância de dois vetores fundamentais para a vida humana. Uma, o papel do professor, né? Eu acho que um país que não joga tapete vermelho e pétalas de rosas o tempo todo para os professores é um país que tem algum problema. Então, eu acredito muito nisso, no papel de um professor na vida das pessoas, porque o que é um professor para mim? Um professor para mim, e eu digo isso, Fernanda, levando em conta todos os professores que estão atrás de mim, que me fizeram, faço de novo todas as minhas reverências ao meu mestre Francisco. Um professor, ele tem o papel de plantar sonhos na vida das pessoas, né? Então, eu acredito que a bússola de um país são os professores. E dentro do professor, o que é que um professor nos ensina? Amar as palavras, amar a sua língua, não é? E dentro desse papel, as artes em geral. No nosso caso, a literatura. Porque eu fico me perguntando, Fernanda, o que seria de nós sem a arte nesse tempo de pandemia? Sem o SESC, sem essas lives maravilhosas que a gente faz. E outra coisa, Fernanda, tem tanta arte nesse tempo de pandemia que eu tenho uma agenda. E nunca pensei que eu fosse ter de escolher. Eu ando escolhendo, porque não dá. Então, assim, a arte está pululando, nos alimentando e fazendo com que a gente não enlouqueça. Então, viva a arte e, dentro desse papel, o professor, porque é o professor que vai nos dar régua e compasso para a gente penetrar nesse universo da arte que às vezes é um pouquinho complexo, é um pouquinho profundo. E aí o professor vem ali, vamos fazer uma metáfora com Grande Sertão Veredas, veio o professor e vai mostrando veredas para a gente chegar nesse grande sertão, né? Então, eu diria que a arte é fundamental, e eu sou mesmo um apaixonado, acredito piamente, assim como você, assim como o Flávio, acredito piamente que a nossa vida fica muito melhor com a literatura. E o Edson, ele falou do professor aí como poder humanizador, né? E ele tinha feito uma outra homenagem também ao professor, que era o professor Antônio Cândido, em outra edição dos Sábados Literários. E aí eu ia perguntar exatamente um pouquinho daquilo que você já colocou para a gente, né? Você falou do poder humanizador da literatura. E Edson, por que então, assim, eu tenho que ler o livro e eu também tenho que saber o que o livro significa? Não basta saber a história? Fala um pouquinho sobre isso para a gente.
Bom, então vamos voltar a falar desse grande homem, né, que foi o professor Antônio Cândido. O nosso país, ele tem que dar certo, porque um país que tem um Antônio Cândido, Fernanda, é um país que vai dar certo, né? E foi uma delícia organizar os sábados literários dedicados ao professor Antônio Cândido. Por quê? Porque as pessoas ficaram conhecendo as obras, né? As pessoas se aproximaram da visão do professor Antônio Cândido, e o professor Antônio Cândido, ele tem uma frase que tem que ser um mantra para toda a humanidade, que nós precisamos da literatura, assim como a gente precisa agora, que aqui em Irati está um frio terrível, a gente precisa se aquecer, né? Então a gente precisa de literatura como a gente precisa de roupa, a gente precisa de literatura como a gente precisa de água. Por quê? Porque a gente precisa fabular, porque a gente precisa pensar, a gente precisa imaginar. E aí ele vai dizer que a literatura humaniza. Claro que a literatura humaniza. Claro que a literatura me torna mais humano, porque a literatura coloca diante de mim o outro, né? Então foi uma delícia fazer um sábado literário dedicado ao professor Antônio Cândido, e nesse livro, Fernanda, que você apontou, tem um texto belíssimo da professora Maria Lúcia da Alfarra, em que ela conta como foi a relação dela com o professor Antônio Cândido e como eram as aulas do professor Antônio Cândido, né? Você já imaginou, Fernanda, você ter aula com o professor Antônio Cândido? Eu fico imaginando, eu acho que seria eu não conseguiria, né? Eu acho que eu teria um ataque. Pensa você diante desse homem sábio, humano, fraterno, e o texto da professora Maria Lúcia da Alfarra ilustra muito isso. Olha, Fernanda, falar do professor Antônio Cândido me toca tão profundamente que eu esqueci a segunda questão que você fez. Como é que é essa questão, assim, quando você pega os sábados literários e vai falar, o ano que vem eu vou fazer um outro sábado literário, como é que vem na sua cabeça, esse tema, né? Depois eu volto para a segunda questão, essa é uma outra questão que eu queria fazer, depois eu volto para aquela que a gente deixou para trás, tá bom? Tá bom, então, tá como certo. É que vem esse tema na sua cabeça? Olha, Fernanda, está acontecendo este ano os sábados literários e eu já estou pensando no próximo, né? Então, por exemplo, o próximo, novidade, ninguém está sabendo, mas já vamos divulgar, já vamos estimular. O próximo Sábados Literários será todo dedicado à literatura espanhola. Eu estou conversando com 2 colegas, né, a professora Adriana Binatti, o professor Valdir Olivo. Estamos aí na fase de convites para que a gente tenha um ano dedicado à literatura espanhola. E por que o tema literatura espanhola? Porque no Brasil, Fernanda, a gente vive algumas aberrações, né? Então, por exemplo, quando eu morava ainda em São Paulo, nós tivemos um boom de cursos de língua e cultura espanhola, porque o espanhol passou a ser oferecido nas escolas. E que maravilha, né? Que maravilha, porque eu acho que quanto mais opções de línguas para a gente estudar, tanto melhor. Eu lembro que quando eu fazia a 5ª série, eu tive o privilégio de estudar francês, e o francês ficou tanto na minha cabeça, você também é uma estudiosa de língua francesa, que depois eu voltei a estudar. E hoje em dia, naquele período que eu morava em São Paulo, eu gostei muito quando trouxeram o espanhol para o ensino fundamental e médio, para quebrar um pouco a hegemonia do inglês. Veja bem, não é para excluir o inglês, mas é para dar uma opção a mais. E outra coisa,
nós somos vizinhos de países que falam o espanhol, então é uma língua irmã. E aí, Fernanda, pelo menos aqui no Paraná, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo uma derrocada do ensino de espanhol, ou seja, não estão mais oferecendo nas escolas, está tendo todo um movimento Fica Espanhol no Paraná, e por conta disso, o ano de 2021 vai ser todo dedicado à língua espanhola, para a gente falar do óbvio, para a gente falar da riqueza da língua, para a gente falar do quanto a gente ganha estudando essa língua, que traz na pele, que traz no seu bojo um pouco da língua portuguesa. Ou seja, são línguas, Fernanda, que eu diria siamesas, então não tem sentido essa violência que a gente está vivendo com a retirada do espanhol. Então, o ano de 2021 é segredo, mas agora está revelado, né? Vai ser totalmente dedicado à literatura de língua espanhola. Então a gente não conta para ninguém esse segredo, tá, Edson? Segredo de Estado, tá bom? Entre nós, tá? Edson, aí você falou um pouquinho a questão. Espera só um minutinho aqui que deu um problema, tá? Você falou um pouquinho a questão aí dessa língua, né? E a gente tem a questão hoje em dia que é o ensino descartável, né? Então, não só da língua espanhola, mas também, às vezes, da literatura portuguesa, de falar assim, por que estudar literatura portuguesa? Por que estudar Garré? A troco de que falar do Camilo? Vamos falar só da brasileira, daqui a pouco não se estuda mais nem a portuguesa, nem a brasileira, nem a espanhola, né? Ninguém quer saber que tipo de literatura é, tá? E aí eu queria que você colocasse, assim, primeiro, a importância do professor nesse processo, que muitas pessoas dizem, basta ler um livro, eu não preciso ter o professor para explicar, é só ter o livro, que a pessoa vai lá e ela entende, né? E essa questão também de falar, a pessoa escolhe que língua que ela quer, eu não preciso, ao invés de acrescentar, né, Edson, parecemos que estamos diminuindo. Tirem línguas, tirem literatura, tirem o professor. Como é que é essa história, assim, para você como professor, como é que tudo isso parece para você? Tira a língua, tira a literatura, tira tudo. Será que o professor é uma pessoa que pode ser tirada do ensino? Olha, Fernanda, são as aberrações, né, que a gente vive, infelizmente, o nosso país parece que quanto menos, melhor. Mas aí, de novo, eu vou para o professor Antônio Cândido, né? O professor Antônio Cândido, no famoso livro maravilhoso, Formação da Literatura Brasileira, o professor Antônio Cândido, ele diz o seguinte, que a nossa literatura nasce a partir da portuguesa. Então, a gente tem de conhecer a literatura portuguesa como um esteio para a nossa. Na história da literatura portuguesa, na história da literatura brasileira, no nosso início, nós imitávamos, sim, Portugal. Agora, houve um momento que a nossa literatura também serviu de modelo para a portuguesa, sobretudo no que diz respeito ao neorrealismo, né? O nosso neorrealismo foi tão pujante que serviu de modelo para o neorrealismo português. Então, eu acho que somar é sempre melhor do que diminuir. Por exemplo, agora, temos que trazer a pujança da literatura africana para a discussão? Sim. Então, quanto mais a gente se envolver, se imbricar nesse mundo da literatura, tanto melhor. Por isso, Fernanda, que eu gosto muito do projeto Sábados Literários, por quê? Porque o projeto Sábados Literários, como eu disse a você, as nossas grades, elas estão sofrendo um enxugamento de tal modo que eu não sei o que a gente vai ensinar daqui a pouco, né? Porque enxugam, vão enxugando, vão trazendo novidades e etc, e etc.
e a literatura a gente vai meio que deixando de lado, mas eu não desisto, eu acho que a gente tem que lutar, eu acho que a gente tem que apresentar para o nosso aluno muitas opções, eu acho que ser leitor é ler até bula de remédio, então a gente tem que apresentar. Agora, eu gostaria de conversar com esse tipo de pessoa que diz, bota para ler e descarta o professor. Bom, a pandemia deixou muito claro, escancarou, eu estou felicíssimo com a pandemia, viu? A pandemia deixou muito claro que sem o professor, a gente não sobrevive. A gente precisa do professor. Agora, Fernanda, eu fico pensando, por exemplo, como que um aluno de um primeiro ano de um curso de letras, que a gente sabe a situação de leitura nesse país, as bibliotecas públicas caindo aos pedaços, os eventos de formação de leitores minguados por falta de patrocínio e etc. Como que um aluno, e eu não estou pensando naquele aluno que chega leitor no curso de letras, porque temos alguns alunos que chegam na universidade que já são leitores, mas nós temos alunos também que chegam muito crus. Por exemplo, como que esse aluno vai se deparar com o Saramago? Como que um aluno como este, Fernanda, que nunca leu dramaturgia, vai ler O Judeu, de Bernardo Santareno, que você trabalhou muito bem no seu doutorado? E aí, então, aí a questão, né, Edson, que o Edson também tem um livro com a Vilma Rigolon, que é o novo acordo ortográfico, né? Uma explicação aí. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, as pessoas acham que a gente vai cortando no sentido de facilitar. Não precisamos facilitar, precisamos, na verdade, entender assim, que quando o Saramago vai contra as normas da língua culta, digamos assim, é porque ele sabe a língua culta. Exatamente. Né? Então, e tem um monte de gente falando assim, eu não quero isso, eu não quero esse ensino, mas você estudou esse ensino para depois falar, eu não quero? Né? Então, essa simplificação que às vezes a gente tem que voltar atrás e falar, por que tirar espanhol? Na verdade, o bom é você aprender espanhol e falar, eu quero ou não quero esse conhecimento para mim. Justo. Né? Então, muita gente falando, vamos tirar porque está difícil. Não, a gente... Olha só, Edson, você, né, desbravador aí, né, que está trazendo para a gente essa cidade linda, maravilhosa, Irati, e a gente, paulista, também precisa começar a conhecer esses outros lugares, porque a gente fala assim, ai, São Paulo nada, Irati, que coisa gostosa, maravilhosa, né? Vi que você tem feito milhares de coisas aí, Irati, pessoas lindas que têm vindo para cá, que têm transitado, e esse mundo globalizado que faz com que a gente vá para vários lugares, né, Edson? Isso que é importante aí, a gente engrandecer a literatura, engrandecer o conhecimento. E aí eu queria que você falasse para a gente, nesse sentido de engrandecer o conhecimento, Edson, como é que está sendo fazer esses sábados literários pela plataforma virtual? Olha, Fernanda, você e o Flávio sempre foram tecnológicos. Eu estudei com Fernanda, minha gente. Fernanda, quando apresentava quando se deparava com os PowerPoints da Fernanda, ela arrasava nos seminários tudo, né? Eu sempre tive muita dificuldade com essa parafernália tecnológica, mas eu confesso para você que eu sou uma pessoa, eu não consigo ficar parado. E aí, de repente, veio março, não aconteceu os sábados literários. E outra coisa, você falou de dificuldade dos sábados literários. A abertura dos sábados literários este ano seria com Caetano Galindo, que você sabe que ele traduziu, a terceira tradução do Ulisses, do James Joyce, é do Caetano Galindo, e ele
A agenda dele é farta, porque ele é um jovem, um tradutor renomado, agenda muito cheia, e disse não a vários convites. E quando Caetano Galindo aceita participar dos sábados literários, abrir os sábados literários, vem a pandemia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Os funcionários da Unicentro, assim como os alunos e os professores, são maravilhosos. Aí conversamos com um funcionário da COT, ele falou, professor, vamos pensar assim em fazer. E aí eu convidei os professores, todos toparam, porque professor é assim, professor gosta de ousadia e desafio. E aí, Fernanda, foi uma verdadeira, para mim, Edson, foi uma revolução para eu perder um pouco o meu preconceito com as ferramentas tecnológicas. Você me conhece, sabe muito bem que eu gosto do toque, eu adoro abraçar as pessoas, eu adoro beijar as pessoas, mas eu acho que esse momento está nos dando algumas respostas, que é o seguinte: não vamos deixar de abraçar as pessoas, não vamos deixar de tocar, de olhar, mas num momento como este, de perigo, em que vidas podem ser ceifadas por esse vírus que a gente ainda não sabe o que é, um momento como esse é grandioso. Eu vendo a Fernanda, a minha colega de mestrado, de doutorado, a gente batendo um papo, você entrando na minha casa, eu entrando na casa de vocês. Então, quer dizer, é muita ousadia, mas eu acho que a tecnologia ela aponta para algo muito positivo nesse momento e que a gente não pode se furtar. Então, você comentava comigo, antes de entrarmos ao vivo, das aulas que a gente tem dado pelas plataformas virtuais. São as aulas ideais? Claro que não. Uhum. Mas são as aulas necessárias, primeiro, para mantermos o vínculo com os nossos alunos e para a gente dar conta de uma série de coisas que nesse momento é importante. Então eu confesso para você, Fernanda, morrendo de saudade de abraçar, porque, por exemplo, nos sábados literários presenciais, enquanto a palestra estava acontecendo, vinha o cheiro de café, porque a gente sempre terminava com o laudo café. A gente sentia o cheiro do bolo chegando, tinha todo um burburinho, as pessoas já aguardando o momento do laudo café. Além disso, nós tínhamos também o momento daquela foto coletiva, em que todo mundo ficava juntinhos, né? Então, são momentos que a gente sente muita falta, Fernanda, mas diante do que a gente está vivendo, a possibilidade de fazer eventos como esses de forma virtual é realmente maravilhoso. E é lógico, né, Edson, é um momento de muita tristeza aí para todos nós, né, de muita apreensão para todos nós, e eu acho que essa colaboração sua dos sábados literários, essas plataformas virtuais que estão possibilitando a gente a entrar na casa dos outros, sim, é uma coisa maravilhosa, porque senão seria muito triste, né? A Adri falou aqui, né? Literatura na cesta básica, é isso mesmo, né? Porque nem só de pão vivem as pessoas, né? É necessário que a gente tenha cultura, é necessário que a gente pense, que a gente se aproxime das pessoas não só pelo tato, mas pela inteligência, que é o que você tem feito, né, meu querido amigo Edson? Assim, que vontade de dar um abraço agora. E aí, ó, um abraço virtual, né? E aí, Edson, você acha assim que o ano que vem, se tudo der certo, que seja feita uma vacina, né, para que a gente saia dessa pandemia de uma maneira melhor, né? Que eu acredito ainda que nós podemos sair de uma maneira melhor, apesar de tudo que eu tenho visto, né? Você acha que daí essas formas virtuais elas tendem a acrescentar aos sábados literários o ano que vem?
Eu acredito que sim. Inclusive, Fernanda, muitas pessoas têm me dito o seguinte: Edson, pelo amor de Deus, voltando o presencial, vamos manter a plataforma virtual para quê? Para que as pessoas que estão fora de Irati, para que as pessoas que teriam alguns problemas com o transporte possam assistir. Você e o Flávio me diziam anteriormente que pela primeira vez estão conseguindo participar dos sábados, por quê? Porque é distante mesmo. E aí você economiza tempo, você economiza dinheiro, tem uma série de coisas que a gente pode se beneficiar. Então, eu acho, Fernanda, que nós não sairemos dessa pandemia com o mesmo olhar, nós não sairemos dessa pandemia com a mesma visão que nós tínhamos, só se fôssemos estúpidos, e eu sei que nós não somos. Então, essa pandemia, ela trouxe algo novo, ela trouxe um outro viés, um outro olhar. E eu acho, Fernanda, que a gente aprende muito em momentos como esses, momentos de crise, né? Eu costumo dizer que a pandemia ela trouxe um benefício fundamental, que é você se suportar, é você conviver com você. E a partir daí, se você se suporta, se você está convivendo com você, se você está se acarinhando, aí você vai para o outro, né? Porque, de fato, Fernanda, essa pandemia possibilitou que nós conhecêssemos a nossa casa, o nosso guarda-roupa, o nosso, como diz na Bahia, o nosso guarda-comida, né? Cada parte da nossa casa nessa pandemia, eu tenho certeza que todo mundo descobriu. Eu descobri até roupa que eu nunca usei. Então, quer dizer, essa pandemia, e outra coisa, eu volto a insistir, eu acho que dos vários benefícios da pandemia, esse de você voltar para si mesmo, né, para se autoconhecer, para aprender a lidar com o outro, o papel do professor na nossa sociedade, eu acho que ficou muito evidente a importância do papel do professor e da arte. E da arte. Né? A arte é revolucionária, né? A arte é deslumbrante. Eu fico pensando, você e o Flávio, a saudade que vocês estão das óperas, né? Que vocês acompanham religiosamente em São Paulo. Óperas, teatro, né? Que é uma delícia. Mas, Edson, está sendo um prazer conversar com você e ver aqui que tem um monte de recado que o Flávio está transmitindo para a gente, de pessoas que estão saudosas aí de você e que coloca para a gente uma coisa que eu tenho certeza que é verdade, né? Que você é um professor maravilhoso, que todo mundo está com saudade de encontrar com você. Foi um prazer, assim, estar na sua casa, um prazer ver os sábados literários agora, né? Que por tantas vezes eu quis ver e não conseguia, né? E um prazer essa nossa conversa aqui nessa live, porque é com gente que ama o que faz, que a gente precisa conversar, é com gente que a gente gosta de literatura e gosta de ouvir pessoas como o Edson que amam literatura. Meu amigo, parece que foi assim muito rápido, né? Já faz 1 hora que a gente está conversando, né? Mas que prazer assim receber você para essa conversa. Espero que a gente brevemente possa se encontrar para outras conversas em que o mundo, na verdade, tenha essa esperança de que as coisas vão melhorar, né? Então, queria falar para vocês assim do orgulho que é esses sábados literários. A vida faz do saber uma festa, todos os outros sábados literários também, e dizer que o professor Edson faz do nosso saber uma festa, porque é uma pessoa maravilhosa que agracia os nossos sábados, e tenho certeza que os alunos colocaram aí todas as aulas que você dá para ele. Meu amigo, muita admiração por você, um abraço imenso para você,
né? Essa pessoa maravilhosa aí que todos os alunos têm colocado aqui no chat. Edson, me orgulho muito de ser sua amiga. Obrigado, Fernanda. Saudades imensas. E a editora Todas as Musas, assim, tem o prazer aí de fazer a parceria com você nessas publicações, né? Edson, quer fazer uma palavrinha final para a gente terminar? Claro, agradecer imensamente. Não sei se mereço tantas palavras bonitas que eu vi aqui no chat, mas é isso, minha gente. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque eu abracei a profissão mais linda do mundo. A profissão mais linda do mundo é ser professor, porque um professor, ele mexe com aquilo que o ser humano tem de mais sagrado, que é a alma. E eu não poderia deixar de terminar sem um versinho do Fernando Pessoa, que eu vou alterar, que o tempo pede, né? Nada será maior do que nossas almas. Obrigado, Fernanda, e obrigado, Flávio, por essa noite fria, maravilhosa, que ficou aquecida na minha alma. Então, eu agradeço, professor Edson. Acho que realmente nada será maior do que as nossas almas. E passo a palavra ao professor Flávio. Meus queridíssimos, eu só tenho a agradecer essa conversa com vocês. Quem quiser saber mais sobre o projeto, continue ligado aí no Facebook da Editora Todas as Musas para saber os novos lançamentos. E nós vamos colocar também nos próximos dias as palestras que ainda vão acontecer no projeto dos Sábados Literários. Nós estamos tentando também transmitir, acompanhar as transmissões e divulgar também as palestras que estão acontecendo agora. Edson, se você tinha dúvidas se você merece todas essas palavras, você merece mesmo, viu? Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Um beijo a todos. Então, encerramos essa live e para saber mais, acesse www.todasasmusas.com.br. Edson, beijo grande para você, beijo grande a todos e a todas.